Olá, bom dia. Professor Fabrício Miranda aqui e hoje vamos conversar aqui sobre um tema que tem gerado discussões bem interessantes, que é exatamente utilizar ou não, ou qual a necessidade de se levar o exercício até a falha muscular para diferentes objetivos e públicos, né? Então, treinados, destreinados, ganhos de força e hipertrofia. E vamos tentar fazer um apanhado geral desse tema aqui. Primeiro a gente tem que caracterizar, e talvez as pessoas tenham dificuldade de identificar isso, o que seria a falha muscular. Então, a falha muscular voluntária concêntrica, na verdade, é a incapacidade do indivíduo de realizar, contra a resistência ali, o movimento em toda a sua amplitude, tá? Em toda a sua amplitude, tá devido à fadiga. Fadiga causada aí pelo tempo sob tensão, pela carga mobilizada, e normalmente esse ponto, de interrupção, ela acontece num ângulo chamado sticking point, que seria um ângulo de desvantagem mecânica, onde eu tenho uma menor relação aí da questão de força e comprimento do músculo, a produção de força em relação ao seu comprimento, eu tenho maior torque resistido, maior torque de resistência. Nesse momento, como eu já estou me encontro fadigado, possivelmente eu não consigo vencer esse ponto e eu entendo que o exercício está interrompido naquele momento, tá? Então isso é uma fadiga mesmo mecânica, obviamente causada por inúmeras situações que vão envolver aí eventos metabólicos, mas é importante a gente entender que mecanicamente eu não consigo mais vencer o stick point. Eu poderia vencer, por exemplo, em ângulos onde eu ainda consigo gerar força, tá legal? Porque eu consigo ter maior vantagem mecânica e uma relação entre o comprimento do músculo e a sua resistência, por exemplo, em ângulos que possam estar em volta desse stick point, antes ou depois. E com isso eu posso usar, por exemplo, a ajuda de um parceiro de treino, ou então outros grupos musculares que me ajudem a vencer essa resistência, a famosa roubada, que é sempre válido quando o objetivo é tentar fazer o que nós chamamos dessa repetição forçada, ou seja, eu falhei, baseado no conceito que eu passei para vocês, e vou lá e faço. E vou lá e termino a repetição. Eu tenho a possibilidade também de falhar de forma excêntrica, ou seja, a gente sabe que durante a força excêntrica, a fase excêntrica, eu consigo gerar ainda 2, 3, 4 repetições após falhar concentricamente. Então, para isso, eu preciso de fato, tá legal, de uma ajuda ou de algum mecanismo que me permita falhar concentricamente e ainda conseguir chegar à minha falha excêntrica, ou seja, eu levo o músculo a total falha, podemos dizer assim, contra essa carga externa. Beleza, e quais implicações disso no treinamento? Tá? A gente tem bastante divergências, inclusive diferenças metodológicas entre os estudos, tá? Mas o que a gente vê, por exemplo, nessas últimas revisões e trabalhos publicados, é que quando a gente pensa em ganho de força, tá legal? A intensidade, ou seja, a carga mobilizada, aquela carga ali acima de 85% de 1 RM, levado aí a múltiplas séries, ela é o fator mais importante, ou seja, o volume e a carga que necessariamente levar o indivíduo até a falha quando o objetivo é ganho de força. Isso torna-se mais verdade ainda quando a gente fala de indivíduos destreinados. Então, como a gente sabe que a gente tem aspectos neurais que vão se sobrepor aí aos ganhos de força no início do treinamento, de fato utilizar a falha, inclusive tem sido mostrado que pode até ser prejudicial, ou seja, gerar menos ganhos, eu estou falando da magnitude desse ganho, do que indivíduos que treinam buscando o objetivo força muscular sem a falha, tá? Então, não há necessidade de usar a falha muscular, encontrar esse ponto de fadiga quando o objetivo é ganho de força. Então, para indivíduos destreinados, de fato, isso não tem nenhuma relação. E se a gente extrapolar isso um pouquinho para a potência, segue quase que o mesmo resultado, mas eu não vou falar de potência hoje aqui. Mas a gente sabe também que para a potência, o objetivo maior é que você consiga manter cargas em seu power output, ou seja, a carga que gerou maior potência, mantendo altos níveis de velocidade contra essa resistência. Começou a perder velocidade, você pode até interromper aí as suas contrações, o que automaticamente descaracteriza a falha muscular. Beleza. Agora vamos pensar em hipertrofia. Assim, a gente sempre teve aquela ideia de que a gente tem que extrair o melhor da repetição, o melhor do nosso músculo e levá-lo de fato à falha muscular. Os estudos também são inconclusivos em relação a isso. Alguns estudos mostram uma possível vantagem de se treinar até a falha e alguns trabalhos mostram que não haveria diferença. Vê se você me entende. Não tem diferença. Então o indivíduo treinar com falha ou sem falha não faz diferença. O que você vai estar manipulando aí no caso é o volume total gerado, possivelmente fazendo mais séries para você alcançar talvez um volume total gerado em falha muscular em múltiplas séries também. Mas quando a gente tem sessões com o mesmo volume, não tem diferença em treinar com ou sem falha. E eu posso dizer que, por exemplo, treinar com falha muscular talvez traga para o indivíduo uma sensação maior de esforço percebido ali.
tá? Então a gente tem que imaginar para quem eu estaria utilizando a falha muscular. No entanto, é importante a gente relembrar aqui que essa ideia de que para treinados não tem diferença ainda é uma posição muito limitante hoje na literatura. A gente não tem estudos que possuam uma validade externa, ou seja, que consigam replicar, né, os meios utilizados, não só a amostra, como procedimentos metodológicos, como tempo de intervenção, a característica da falha muscular, né, na verdade, na realidade que a gente usa hoje nas academias, por exemplo, com os alunos avançados. Vocês podem pegar todos os estudos aí, a gente vai ver que alguns trabalhos começam a se aproximar, e o que a gente vê? Uns trabalhos não mostram diferença, tá? Então não existe uma superioridade nem de uma modalidade de falha ou sem falha, tá legal? Ou então mostram uma superioridade, ou seja, uma pequena vantagem para aqueles indivíduos que treinaram em falha muscular, tá? Que treinaram com falha muscular. Então, assim, usar ou não a falha, o que a gente entende que a falha, sim, é um estresse grande neuromuscular, é um estresse metabólico pesado, e talvez ela possa ser utilizada como uma variável para quebra de platô. Ao mesmo tempo, retirar a falha muscular também pode ser utilizado, olha que interessante, como uma forma de quebrar platô. Então o cara treina em falha direto, e em algum momento você vai retirar a falha porque você começa a observar que esse indivíduo, ele de fato não consegue apresentar ganhos, o treino começa a se tornar um pouco chato para o cara, porque ele sabe que naquele dia ele vai falhar, e não necessariamente você precisa falhar em todas as séries. É uma coisa muito simples. Se você pensar numa carga submáxima para fazer 4 séries de 8 repetições, possivelmente, se você trabalhar com cargas bacanas, cargas recomendadas aí pela literatura, pela terceira, quarta série, você vai chegar próximo à falha, vai ficar 1 a 2 repetições de reserva, que é normalmente o que a gente treina. O que seria isso? Ou seja, mesmo que eu interrompa o exercício em 8 repetições, que era o que estava marcado, né, eu poderia ainda fazer até a falha muscular concêntrica mais 1 ou 2 repetições. Acredito que 80, 90% das pessoas treinem dessa maneira na academia, e pouquíssimas utilizam 0 repetição de reserva, que seria de fato encontrar a falha muscular. Então, quando a gente pensa no indivíduo altamente treinado, a falha talvez se torne necessária, assim como a manipulação dela durante esse processo dentro de um programa planejado, periodizado, possa ser também um fator de retirar esse estresse neuromuscular, metabólico, e permitir o cara criar, por exemplo, uma supercompensação, que é um fenômeno ainda muito obscuro. Como é que eu consigo identificar aí uma supercompensação? Eu sei que possivelmente eu devo depletar o indivíduo para que ele possa supercompensar, e talvez a falha muscular seja esse momento de depleção, tá? Mas ainda faltam estudos. Eu acho que é muito, vamos dizer assim, embrionária a questão da gente dizer que falha tem que ser utilizada ou não tem que ser utilizada. É importante que a gente teste alguns modelos e conheça muito bem os nossos alunos. É importante entender que o volume total, né, do treinamento, ele é interessante, então possivelmente treinar sem a falha te possibilita trabalhar com cargas, né, elevadas, com repetições de reserva entre 1 a 2 repetições, e o cara possa criar mais séries de exercícios. Mas possivelmente, se esse indivíduo não tem tempo para treinar, fazer múltiplas séries, talvez a utilização da falha, inclusive com aqueles métodos de volumização, de aumento de densidade, possam ser necessários para que você possa criar um volume total de carga e ao mesmo tempo não fique muito tempo dentro da academia, que hoje me parece um modelo mais acessível para a maioria dos alunos, né? Então, obviamente, você tem que saber utilizar esses métodos a seu favor, identificar se a falha ela pode ser um fator de quebra de platô para ganho de adaptação, assim como a sua retirada também possa ser uma forma de ganhar platô, ou seja, de quebrar platô, levando em consideração que o indivíduo já está muito tempo treinando em falha muscular. Então, pessoal, cuidado, a literatura ainda não bateu o martelo, a não ser para ganhos de força e potência, principalmente em indivíduos destreinados, mas eu acho que para hipertrofia a gente precisa ainda estudar algumas questões. Beleza? Um grande abraço, deixe aqui nos comentários suas dúvidas e até a próxima.